O que o filme Os Infiltrados, Michelangelo e A Bela e a Fera têm em comum? Muito mais do que você imagina. E para você entender, observe essa cena. Os Infiltrados foi, até o momento, o único filme do Scorsese que lhe rendeu um Oscar, apesar de o diretor já ter dirigido tantos filmes geniais. Mas existe algo de especial nos Infiltrados, algo que faz com que o teu cérebro permaneça conectado ao filme, mesmo depois de já ter parado de assistir. E o mesmo acontece quando o teu cérebro observa o afresco A Criação de Adão de Michelangelo. Nestas cenas existem pistas visuais que fazem com que você perceba significados muito mais profundos do que entendemos num primeiro momento. Sempre que um escritor prepara um texto, sua mente está inundada não apenas pelas imagens da história, mas pelos significados dessas imagens. Cada imagem pode ter um significado completamente diferente para cada pessoa. Imagina uma árvore. Ela pode significar natureza ou uma floresta, mas se eu adiciono uma maçã a essa árvore, ela pode significar Isaac Newton e ciência. Mas se eu adiciono uma mulher, essa árvore passa a representar Eva, pecado e Jardim do Éden. Então, para comunicar esses diferentes significados, os escritores e diretores vão usar de dicas visuais que vão ajudar o teu cérebro a decodificar esses sentidos. Mas mesmo Scorsese teve que estudar para aprender essas técnicas que eu vou te apresentar. E se você também gostaria de aprender mais sobre isso, a nossa patrocinadora de hoje pode te ajudar. A EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, possui excelentes cursos nessa área, como edição de filmes e roteiro, além de cursos em várias outras áreas. Aliás, editar um filme é uma arte complexa e essencial. Edição não é só cortar as cenas, mas fazer o storytelling através da escolha correta da sequência de imagens para construir a narrativa perfeita. E existe mercado de trabalho aquecido para essas áreas. As plataformas de streaming estão produzindo cada vez mais conteúdos originais no Brasil e a demanda por profissionais bons é muito grande. Então, o que eu recomendo que você faça é o seguinte: clica no link que está na descrição e no comentário fixado. Confere o que a EBAC tem para te oferecer. Da minha parte, a EBAC passou um cupom Jurandir200 para você ganhar R$200 de desconto em qualquer uma das mais de 150 opções de cursos online. É uma grande chance de transformar sua paixão em profissão, estudando com professores que são profissionais do mercado, com acompanhamento individualizado e com tutores que já atuam no mercado. E você ainda pode parcelar em 24 vezes. O link está na descrição. De volta para Scorsese, Michelangelo e Disney. Mas afinal, o que eles têm em comum? Storytelling visual. E para fazer storytelling visual existem algumas técnicas, entre elas a justaposição. Justaposição é uma técnica narrativa onde ideias contrastantes são colocadas em cena. Pode ser contraste de idade e poder, ou um contraste entre o bem e o mal, ou, como no caso de A Bela e a Fera, essa justaposição pode ser ainda mais profunda. Este é um dos melhores filmes da Disney de todos os tempos. A Bela e a Fera nos apresenta uma história repleta de símbolos, tanto de feminilidade como de masculinidade. E a justaposição mais óbvia está na aparência, entre a beleza e a feiura. Mas essa é apenas a ponta do iceberg. Para o psicólogo canadense Jordan Peterson, a história da Bela e da Fera, ela nos revela muito mais sobre a natureza humana do que nós conseguimos imaginar. Beauty isn't interested in the guy who isn't the beast. She's interested in the guy who's the beast that can be civilized and disciplined. Gaston is the persona from a Jungian perspective, whereas the beast is the shadow. He's the real thing. Beauty is more beautiful when she's in relationship with the beast. The redeemable beast is a perplexing entity. Well, you should learn to control your temper. A história não apresenta apenas a justaposição entre a Bela e a Fera, mas entre Gaston e a Fera, entre várias outras justaposições como cultura versus natureza, liberdade versus isolamento, beleza interna versus beleza externa.
Todos esses contrastes nos ajudam a entender a natureza aparentemente irreconciliável da Bela e da Fera, ao mesmo tempo que nos mostra as diferenças arquetípicas entre homem e mulher. Muitas histórias clássicas exploram essa justaposição, como no caso de O Príncipe Sapo dos Irmãos Grimm, onde o príncipe sapo ganha de volta a sua forma e beleza ao ser lançado contra a parede pela princesa. Eu sei, na versão que você conhece, o sapo se transforma em príncipe após ganhar um beijo da princesa, mas todos os contos de fada, em sua versão original, são muito mais sombrios. Agora, imagina se os conceitos fossem invertidos. Se o homem fosse o belo e a mulher a fera. Essa justaposição entraria em conflito com o nosso conhecimento arquetípico da natureza humana. Ou seja, nosso cérebro está programado para vermos a mulher como a bela e o homem como a fera. Nós nos sentiríamos desconfortáveis e em conflito. Isso não quer dizer que esse tipo de justaposição não possa ser feita, apenas que o escritor deve estar ciente do seu efeito. A justaposição também pode contrastar diferentes personagens através de roupas ou acessórios. Veja, por exemplo, esta cena de Bastardos Inglórios. Aqui, Tarantino colocou propositadamente um cachimbo desproporcionalmente maior para Hans Landa. Ele queria que a audiência visse o coronel como uma espécie de Sherlock Holmes e também o visse numa posição de superioridade com relação ao fazendeiro Lapadite. Ou ainda nessa cena de Peaky Blinders, aqui Grace está em justa posição com o ambiente. Em um cenário cinzento, ela está usando a cor verde, símbolo de esperança, e de fato, ela será a esperança de salvação de Thomas Shelby. Agora veja essa cena de Infiltrados. Aqui vemos uma montagem que nos mostra o contraste entre Billy, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, e Colin, interpretado por Matt Damon. Billy é estudioso e dedicado. Colin aparece sempre relacionado à ação e violência. E ele está deixando os livros para trás. No more pencils, no more books. Apesar de sabermos desde o começo que Colin é um infiltrado da máfia na polícia, ele é tratado de forma muito mais positiva do que Billy. You're a worker. You rise fast. Thank you, sir. Good luck. Congratulations. Thanks, hon. Tell me, what's a lace-curtain motherfucker like you doing in the Stadies? Billy está olhando para os pés. Ele não se sente confiante e está claramente desconfortável. Colin se sente confiante, anda com a cabeça erguida, expondo seu narcisismo e arrogância. E esta cena? Enquanto Billy fala dos seus traumas causados pela violência que ele teve que testemunhar como infiltrado, ao fundo se destaca um livro, Violência nas Ruas. A cena segue o enquadramento da regra dos terços, colocando o personagem principal no lado direito e na mesma linha dos seus olhos a palavra violência. Ele viu violência e está tentando lidar com ela. Não apenas isso, a cena é intercalada com duas outras cenas. Em uma delas, Billy está na casa da sua mãe, que havia morrido. Vemos a maca vazia, caixas, itens domésticos prontos para serem embrulhados. Enquanto isso, Billy observa as fotos de sua mãe, desde sua infância até sua vida adulta. A cena corta para um momento em que Billy está ajudando o francês a matar um homem. Billy é atingido por um patinho de brinquedo no rosto. Este item mostra que o homem tem filhos, o que aumenta ainda mais o desespero emocional de Billy. Essa cena poderia ter sido feita de forma mais explícita, com o homem implorando por sua vida, dizendo: "Não me mate, eu tenho filhos." Mas essa frase não teria tanto impacto quanto essa imagem. Por isso, o subtexto visual é algo tão poderoso. Ainda falando sobre justaposição, aqui a gente também tem um caso de A Bela e a Fera. De um lado, há um homem violento, mas que odeia a violência. Ele é a fera. Ela, uma mulher dócil, amável e bela, capaz de extrair dessa fera algum tipo de beleza. Esse tipo de sutileza acrescenta subtexto à imagem e nos dá uma conotação mais clara das intenções do roteirista. Veja novamente o afresco de Michelangelo. Nesta imagem nós temos a justaposição entre Deus e o homem. Deus está numa posição superior e a noção de que Deus criou o homem à sua própria imagem é comunicada pela semelhança da estrutura física de ambos. Ambos são homens fortes. Os dedos que estão prestes a se tocar representam a força vital. O dedo de Deus está firme na direção de Adão, enquanto o dedo de Adão está fraco, aguardando o toque divino para receber força. Mas o detalhe de maior importância não está aparente. Esse
é um cérebro. O que Michelangelo quis significar aqui? Que Deus é a fonte suprema da inteligência, ou que a inteligência é um dom divino? O seu cérebro, em algum nível, capta essas informações e te diz: isso daqui é muito mais profundo do que parece. Scorsese ainda usou um outro truque visual para contar essa história, o foreshadowing, ou prenúncio. Prenúncio é a técnica em que se coloca elementos que antecipam eventos da história. Por exemplo, a abertura de 007 Skyfall, onde cada elemento do clipe prenuncia cenas do filme que você vai assistir. Um prenúncio pode ser falado, como em Macbeth. All hail Macbeth, that shall be king hereafter. E o fato do prenúncio contar o final da história não estraga a sua experiência, porque o mais importante não é o que vai acontecer nessa história, mas como as coisas vão acontecer. Outras vezes o foreshadowing é apresentado de forma tão indireta que você precisa prestar muita atenção para notar. Como nesta cena em Jurassic Park, onde os encaixes dos cintos é um prenúncio para a descoberta de que os dinossauros encontraram uma forma de procriar. And how do you know they can't breathe? Well, because all the animals in Jurassic Park are female. Em Os Infiltrados, isso é feito de forma ainda mais sutil, através de um único símbolo, a letra X. Em diversos momentos vemos um X em cena. O X aqui representa a marca colocada sobre aqueles que morrerão no filme. Scorsese faz, através desse prenúncio, uma homenagem ao filme Scarface, na sua versão original, onde as mortes são marcadas com um X. Eu sei, isso pode parecer um exagero, um preciosismo por parte do diretor querer colocar esses pequenos símbolos, mas você precisa entender que esse tipo de coisa consegue adicionar profundidade, complexidade e subtexto. Mesmo que você não consiga perceber de cara que o X está prenunciando mortes, no nível inconsciente você vai conseguir associar isso, porque toda vez que um X aparece para alguém, essa pessoa morre. Então, no nível inconsciente, da próxima vez que você vira um X, você tem o seu cérebro condicionado a já sentir medo, receio. É um processo psicológico de condicionamento que os escritores e diretores fazem para conseguir transformar a sua história, que é aparentemente simples, em algo mais profundo, complexo, que vai mexer com o teu cérebro e alterar como você enxerga as cenas. E sem falar que, além de todo o simbolismo usado por Scorsese, este filme é um exemplo perfeito de adaptação e é um dos casos raros em que uma obra estrangeira consegue uma versão americana de qualidade. Os personagens são bem desenvolvidos e você se empatiza com eles o bastante para se importar e se impactar com cada cena. Para mais vídeos como este, se inscreve no canal, e para acompanhar as minhas análises dos filmes que eu estou vendo e os livros que eu estou lendo, me segue no Instagram, @JurandirGouveia. Um forte abraço e arrivederci.